mas a gente conseguiu, então, nesse período, criar a primeira plataforma digital que se tem conhecimento no mundo para antecipação de duplicatas. Ela foi criada lá em 2012, antes até de eu encerrar a minha factory. E recentemente, né, há 5 anos atrás, nós desenvolvemos o Antecipagov, que hoje está se tornando o nosso principal produto. Resumidamente, essa é a trajetória da Broad Factor até aqui. É surpreendente o tamanho desse mercado, tá? O governo compra tudo o que você pode imaginar, o governo federal, tá? Hoje, ele está na casa dos 100 bilhões de reais por ano, só federal, tá? Mas nós estamos aí já adiantando um pouquinho com uma perspectiva da entrada de estados e municípios já no próximo ano. Na minha visão, nós devemos dobrar esse volume aí nos próximos anos, tá? Nem tudo isso ainda chega para as nossas operações. Uma parte ainda bem pequena, há muito ainda que crescer. Mas hoje a gente já consegue originar ali cerca de 200 milhões mês, tá? Já passaram pelo programa em torno de 3,7 bilhões nesses 5 anos, nesses 4 anos iniciais de operação. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Fomento 360, o podcast da Abrafesc. E hoje a gente vai receber aqui o pessoal da Broad Factor. Eu sou a Amanda, eu sou do Fundo de Investimentos Inove e também faço parte da bancada da diretoria do Sinfac. E aqui ao meu lado, eu deixo ela se apresentar. Por favor, Dori. Oi, boa tarde. Eu sou Doriana Bento, sou da Pleno Invest FIDIC, participo da diretoria do Sinfac São Paulo e da Abrafesc. Muito legal. Então agora eu passo a palavra para o Ricardo e o Leandro para eles se apresentarem e contar um pouco da história da Broad Factor aí para gente. Tá legal. Bom, em primeiro lugar, meu nome é Ricardo, eu sou o CEO e fundador da Broad Factor e gostaria de agradecer muito ao convite, a toda a diretoria da Abrafesc, do Sinfac São Paulo, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso mercado, da Broad Factor, né, e contando um pouquinho da trajetória da Broad Factor, mas antes disso, eu vou deixar o Leandro se apresentar. Legal. Eu sou o Leandro, estou na Brood Factory desde 2020, responsável pela parte de tecnologia e também pela parte de operações. Entrei ali para resolver alguns problemas, acabei ficando, hoje sou sócio do Ricardo, a gente está conseguindo evoluir bem o negócio, estamos com algumas coisas aí em mente, a gente vai passar algo bem legal hoje para vocês. Excelente. Então tá. Falando um pouquinho agora da história da Broad Factor, é um pouco da minha história também, né. Enquanto fundador, eu acho que as nossas, hosters aqui, né, que estão nos recebendo também são fundadoras, então elas vão saber do que eu estou falando. Mas, basicamente, eu estou no mercado de fomento desde 2003, tive durante um tempo a minha própria factory, mas isso, como eu já tenho cabelos brancos, está bem no passado, né. E de 2015 para cá me dedico totalmente à Broad Factor, não tenho mais a minha própria factory, até porque poderia haver algum conflito de interesse aí, mas a gente conseguiu então nesse período criar a primeira plataforma digital que se tem conhecimento no mundo para antecipação de duplicatas. Ela foi criada lá em 2012, antes até de eu encerrar a minha factory. E recentemente, né, há 5 anos atrás, nós desenvolvemos o Antecipagov, que hoje está se tornando o nosso principal produto. Resumidamente, essa é a trajetória da Broad Factor até aqui. Ah, legal. E você tem como explicar para a gente como funciona o Antecipagov? Qual é o principal alvo, né, do negócio? Tá, vamos lá. Bom, falando do Antecipagov, o Antecipagov, ele surgiu em 2020, né, as suas primeiras discussões era o interesse do governo, na época da pandemia, poder fomentar o crédito dos seus fornecedores. Então, essas empresas que forneciam ao governo federal também passaram por situações difíceis, né, e precisavam de recursos para continuar operando. E naquela época o Ministério da Economia nos convidou, assim como outros players do mercado, para ajudar a construir o que eles chamam de instrução normativa.
é o regulamento de como deveria funcionar o Antecipagosa. Nós participamos desde a primeira reunião, fomos credenciados em outubro daquele mesmo ano como plataforma gestora do programa, né, de antecipações, e a partir daí houve o desenvolvimento da parte de tecnologia, que foi realizado tanto pela nossa empresa como pelo SERPRO, pelo lado do governo federal, e em 31 de julho de 2021 foi feita a primeira operação do Antecipagov que nós fizemos. Então foi a antecipação de um contrato de fornecimento para o governo federal naquela época e que resultou aí no crescimento de uma empresa que opera com a gente até hoje, né. Ah, legal. Ao lado tecnológico, assim, foi um desafio que foi capitaneado aqui pelo Leandro, porque trabalhar com um órgão do governo, né, você está sujeito a um compliance um pouco mais rígido, algumas situações um pouco diferentes, mas que, do meu ponto de vista, funcionam muito bem. Ah, legal. Então deixa eu ver se eu entendi bem. Então, os prestadores de serviço, para o governo federal, né? Para o Federal. governo federal, que tem interesse em antecipar esses contratos, antecipar esses recebimentos, acessam a plataforma e vocês fazem a intermediação buscando os possíveis financiadores. Isso, Isso. mais ou menos isso, Doriana. Na verdade, ele solicita ao próprio governo o crédito. Na plataforma. Ou não? Não, numa plataforma no Específico onde ele vai se no governo. isso, ele solicita primeiro ao governo por um caminho que é pelo Gov.br, lá dentro existe um portal chamado Comprasnet, e nesse portal é que ele vai lá dentro do Comprasnet tem o Antecipagov e é ali que ele solicita o crédito e já vincula os contratos que ele quer usar na garantia nessa própria solicitação. Aí começa o nosso trabalho. Então, o primeiro é ele pedir o crédito ao governo. No dia seguinte, essa cotação dele, ela é enviada por uma API, né, digitalmente para nós. E aí inicia o nosso trabalho de ir atrás da documentação, contactar esse fornecedor do governo, iniciar as conversas, as tratativas, uma análise prévia de crédito, obter toda a documentação necessária, checar contrato, uma série de procedimentos que a gente executa para garantir ali a melhor operação possível para os fundos e Sim. securitizadoras que operam. Assim, uma pergunta direcionada aí ao Leandro. Leandro, como é que nessa estrutura de TI você garante a qualidade do cedente e a qualidade do contrato? Então, se puder afunilar um pouco para a gente, como é que funciona, como que você garante a proteção da gente, né, que somos fomentadores da operação, para realmente se sentir seguro em operar e trabalhar com a plataforma. Certo. Vou começar pela parte do contrato, tá? Hoje a segurança do contrato, ela vem com base no estudo que a gente já fez e auxiliou o governo nessa tomada de decisão. O contrato ele já é filtrado na base do governo. Então o que que acontece? Só entra para operar contrato que está vinculado no portal da transparência, então contratos que não estão no portal da Legal. transparência, independente do órgão que ele tenha, não aparece, ele não consegue antecipar, o próprio sistema bloqueia. Então tem que estar lá para a gente poder rastrear isso aí e tem que ser órgão que está aderente ao Antecipagob. Então já começa por aí. Sim. Tem essa regra que já minimiza um pouco essa questão de risco, porque a gente tem todo o histórico do contrato dele ali e de outros contratos também. A parte do cedente a gente garante, porque é do nosso lado, que é uma expertise nossa, a gente já faz um filtro dele, a gente busca histórico, eu consigo saber quantas operações ele já fez dentro do Antecipagob, independente de ser comigo ou não. Então eu sei E dizer você consegue disponibilizar isso pra a gente? gente disponibiliza isso para quem está operando com a gente, para justamente ter esse histórico e saber se ele já operou um dia, com quem foi, quanto ele fez, se está pago, se não está. E também, por esse histórico que eu mencionei no portal da transparência, eu tenho todo o lastro dele para aquele contrato que ele está antecipando, quanto que ele já recebeu, que data que recebeu, se ele já recebeu de outros contratos também, para eu conseguir montar uma análise melhor com relação ao crédito dele, com base em tudo que ele já recebeu. Então a gente olha o tempo também de abertura de empresa, outros contratos que ele tem com o governo, se performou, se não performou, ou quanto recebeu. Então, tudo isso a gente vai minuciosamente juntando para dar o maior poder de decisão possível para quem está comprando. Então vocês trazem para a plataforma players que já têm essa experiência com o governo, então não tem nenhum amador lá, né? Pode até aparecer, mas a gente filtra todo mundo, tá? Porque como é aberto para todo mundo que trabalha com o governo, a gente não consegue já dizer
que só vai vir para mim, que é o melhor de tudo. Mas eu já filtro para te passar só o que passou pelo nosso crivo, digamos assim. Então a gente já faz um filtro, já faz uma análise, justamente para te passar o que é o melhor ali. Mas você também tem acesso a outras opções. Se for uma empresa que gosta de correr um pouco mais de risco, mas ganhar talvez uma taxa maior, ele pode operar também com esse outro player que a gente não aprovou, digamos assim, seja por que for o motivo, né. Legal. Aí eu queria ter uma ideia, assim, qual é o tamanho desse mercado que a gente está falando? Quanto que a gente poderia, como financiadores, né, pensar em alcançar aí nesse mercado? Olha, Doriana, é surpreendente o tamanho desse mercado, tá? O governo compra tudo o que você pode imaginar, o governo federal, tá? Hoje, ele está na casa dos 100 bilhões de reais por ano, só federal, tá? Mas nós estamos aí já adiantando um pouquinho com uma perspectiva da entrada de estados e municípios já no próximo ano. Na minha visão, nós devemos dobrar esse volume aí nos próximos anos, tá? Nem tudo isso ainda chega para as nossas operações. Uma parte ainda bem pequena, há muito ainda que crescer. Mas hoje a gente já consegue originar ali cerca de 200 milhões mês, tá? Já passaram pelo programa em torno de 3,7 bilhões nesses 5 anos, nesses 4 anos iniciais de operação, né. Teve um período que nós paramos de operar durante um ano, né, então você desconte esse um ano aí desses 3,7 bilhões, por uma questão das travas de domicílio bancário. Uma vez resolvido isso, nós voltamos a operar e esse volume tem crescido todos os meses. Tá, eu queria emendar uma outra pergunta, eu queria entender mais no detalhe como que funciona isso. É um contrato que o licitante tem com o governo, um contrato, de um médio e longo prazo, como que funciona a nossa antecipação? E tem a questão das travas, pegando esse gancho aí da sua frase, se puder também complementar como é que funciona. Claro, claro. Bom, os contratos em geral, eles têm prazos, na sua grande maioria, de 1 a 3 anos, tá? Eles são contratos que desde 2021, com uma nova lei de licitações, podem ser aditivados por até 10 anos. Então, muitas vezes o cara ganha uma licitação para um ano, ele cumpre aquele ano, se foi tudo bem, o próprio órgão tem interesse em manter aquele contrato ativo por mais um ano, podendo chegar até 10 anos. Normalmente, tá, eles são contratos de 1 a 3 anos, mas tem maiores e tem menores. Mas eu diria que a maioria está ali entre 1 e 3 anos. Quando você vai fazer uma operação, você não precisa usar o prazo todo do contrato. Pô, fiz uma operação, vou levar 3 anos para receber, não. Você pode fazer até em uma parcela só, receber daqui a 30 dias. Mas vai ser uma operação menor, porque o valor total do contrato não se diluiu nesse período. Mas para boas operações, eu diria ali que entre 120 dias, né, até mais ou menos 9 meses é um prazo bem bom. A gente tem feito muitas operações entre 6 e 9 meses, porque ela rentabiliza bem, não fica um prazo tão longo, não fica tão caro, tão arriscado também. Que mais você tinha me A perguntado? pergunta das travas, Das travas são muito importantes, né. As travas, elas ocorrem primeiro no contrato. Uma vez que um fundo ou uma securitizadora fez uma operação usando o contrato X, até a liquidação total daquela operação, se o cara precisar de um novo crédito, se a empresa precisar de uma nova operação, só aquela empresa que fez que tem aquele contrato alienado numa CCB pode fazer uma segunda operação, ou uma terceira ali. Então a gente trava o contrato junto trava o contrato àquele fornecedor do crédito. A a trava mais interessante ainda é a da conta escro. Então a gente hoje consegue travar a conta escro no sistema de pagamentos do governo. Então, eletronicamente, a gente muda o domicílio bancário e o próprio governo, através do SERPRO, nos fornece um termo de mudança de domicílio bancário que nos garante que aquele domicílio foi mudado. E a gente fez vários testes e a gente viu que na hora que o funcionário público lá do órgão vai pagar
uma parcela para o fornecedor, não aparece outra conta. Ele não tem a possibilidade de usar uma outra conta, porque só carrega no sistema dele a conta que nós travamos o domicílio bancário. Isso é bem interessante. E falando sobre essa possibilidade aí que você, comentou de pagamento, tem algum risco do próprio cedente, querer derrubar essa trava? Como que funciona essa proteção para quem está fomentando a operação? Hoje não existe mais esse risco. Ele é tão sério e certo que, assim, nós tivemos assim, alguns meses atrás, foi um dígito errado numa conta, a escrow que a gente abriu, e foi um dígito errado. E a Polícia Rodoviária não conseguia alterar um dígito que foi errado. Levou, puxa, quase uma Um semana. cadastro errado desse dia. Foi uma digitação, né, ali errada, travou uma conta que não existia, o cara fazia transferência, voltava. Sim. "Ah, não, precisamos arrumar, precisamos corrigir". Levou uma semana para que a gente pudesse colocar todas as provas necessárias de que foi uma digitação equivocada, para que aí sim o cérebro fosse lá e alterasse dessa conta. O cedente não tem autonomia nenhuma de derrubar essa trava. Que o domínio é nosso. Tanto o registro da trava quanto derrubar a trava, quem faz é a gente. Se não for a gente fazer, enquanto eu não derrubar a trava, por exemplo, não cai. É ele mesmo, Literalmente eu faço é a responsabilidade dele. enquanto eu não dou o ok dizendo que tá destravado o contrato, ele vai continuar, mesmo que ele esteja liquidado, por exemplo. Isso tem que ser uma anuência de quem está fomentando, né, do fundo do sequestrador. Então aí a gente dá a anuência, aí sim você libera a trava para o cedente operar com quem quiser. E vocês vão liquidando, né, vão amortizando cada parcela na nossa plataforma. Então a gente sabe quando ele terminou de pagar, faz a consulta a vocês, tá ok, posso liberar? Aí a gente faz a liberação. A única coisa que hoje o fornecedor consegue fazer é que essa alteração de conta eu consigo fazer eu mesmo agora. Só que eu faço a alteração e ele tem que dar o ok dele. É a única coisa que ele vai fazer é dizer que se tá ok ou não tá. Justamente para também eu não ir lá e alterar, por exemplo, para uma outra conta que não seja aquela escrow, sem também estar a ciência do fornecedor. Então, a única coisa que ele pode fazer é dar o ok, mas é a gente que realmente determina qual que é a conta que vai ser paga. Legal. Ah, muito legal. Bom, a gente tem visto aí no nosso mercado, né, surgirem novas possibilidades para o fomento, para a gente expandir com a bancarização, né? A gente tem essa possibilidade de exercer agora a nossa criatividade, de buscar novos mercados, e é muito interessante a gente ver essa nova opção do Antecipa Gov, ainda mais com essas seguranças que vocês estão demonstrando aqui para a gente. Em especial, eu estou até pensando aqui nós, os FDICs, né, temos essa obrigação agora de ter um mínimo em ativos, né, financeiros para não desenquadrar de entidade de investimento. Agora, no final do ano, é uma preocupação, porque diminui Legítima. os nossos movimentos, né, muitas empresas entram em férias coletivas, então acho que é uma opção bacana para a gente pensar em diversificação. Diversificação, novos produtos, né, e o que eu enxergo, né, até me corrigir se eu estiver errado, eu acho que trabalhar com o governo federal é 100% de certeza que vocês Muito interessante você ter esse dado para trazer, liquidez, como é que está funcionando isso. Mas a liquidez é 100%, da parte do governo federal é 100%. zero default. Zero default. Pode acontecer um pequeno atraso? Pode acontecer um pequeno atraso, é comum atrasos, não é que é comum, são normais atrasos de uma semana, no máximo 1 dia, 2 dias, tá, mas nada além disso. E daquilo que você estava falando, Doriana, de ter opções, eu acho que nós chegamos num momento em que a quantidade de produtos e o tipo de produtos que os fundos e securitizadores estão trabalhando permitiria montar um portfólio, né. Então, se a gente for pensar em termos de estratégia, né, aí é um pouco mais da minha área, eu teria, por exemplo, num portfólio, duplicatas, títulos de governo, operações estruturadas, né. Meu fundo poderia fazer tudo isso, por que não? Pô, às vezes está melhor o governo, às vezes está melhor a duplicata, às vezes está melhor uma estruturada, então se construir um portfólio para o fundo mesmo, para ele ter uma visão de longo prazo, para onde ele vai, de que forma ele vai. Eu acho que essa é a grande sacada ali, de você diversificar produtos.
Tem um adendo importante para colocar nessa questão da certeza da liquidez, porque hoje todo o dinheiro que entra no Antecipagov é um dinheiro que já está empenhado no orçamento da União. Então é um dinheiro que tem que ser pago. Independente Independente do governo. Se do governo que seja pensar pago. toda a estrutura do governo, Não tem dinheiro de emenda, sim, é dinheiro que já está empenhado, já está previsto no orçamento. Ou ele vai ser pago, sim, independente de como. Eu diria que o Antecipagov ele não é um programa do governo X ou YZ, é um programa do Estado brasileiro, sim. né? Ele toma uma proporção que é diferente de um governo que chega, passa e vai embora. Não, tanto que começou no governo passado e permanece no governo atual e permanecerá nos próximos, porque é um programa de Estado que beneficia o próprio Estado e as empresas que operam nesse país. Então aí que está a maior importância dele. Legal. A gente está chegando aí ao final, né? Eu vou saber se vocês querem falar mais alguma coisa, fazer alguma outra consideração que a gente não mencionou aqui. Eu quero fazer uma consideração, acho assim, o Antecipagov ele veio para tirar um pouco dessa nuvem que tem sobre a palavra governo, que muita gente torce um pouco o nariz, sim. Então a gente participou da construção da regra inteira, a gente tem hoje uma voz muito ativa junto ao Ministério, justamente para a gente também proteger quem está operando com a gente. Eu acho que vale a pena para quem ainda tem um pouco desse preconceito em relação ao governo, dar uma olhada, dar uma estudada, olhar um pouco os números, porque hoje é mais seguro para a gente, o que a gente tem de números, tá? É mais seguro e mais rentável uma operação no Antecipagov do que, por exemplo, uma antecipação de duplicatas. Sim. E eu completaria, concordo totalmente com o que o Leandro disse, e eu completaria dizendo assim: empresas que estão nesse mercado de licitações e tal, normalmente são empresas mais organizadas. São empresas que têm que manter uma regularidade fiscal e trabalhista mensalmente. Então, você não corre risco de sofrer um bloqueio porque ele não pagou um imposto. Entende? Então, só a própria característica dessas empresas já é superior. E outra, são empresas que muitas vezes estão atendendo o governo e outras empresas. Então, elas também têm duplicatas, Sim. né? Então, você Hum. exatamente, você pode atender em duas frentes diferentes a mesma empresa. Então, o leque de opções que você passa a ter, como vocês bem colocaram aqui, é muito maior de negócio. Tá? E a gente fica aí à disposição também para quem quiser saber um pouco mais, não é só para operar, não, mas se for para operar é melhor. Mas quem quiser conhecer um pouco mais desse mercado, saber como funciona, ou até se tornar um visitante, a gente conversa a respeito. Ai, que legal. Só agradecer vocês, muito obrigada aí pela oportunidade, por aprender aí um pouco com vocês também. Obrigada, Dori, por mais um, não, Nenhuma. Nós que agradecemos. Muito obrigado.